sintonia perfeita para o seu rádio, computador e smartphone. Família Web Rádio. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Nádia Januário. Estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje o programa é de número 328. E aonde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado aqui na família Web Rádio. É isso, muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Marcos Aleixo, desejando a todos vocês muita paz, saúde e alegria. Participem conosco, enviando pelo WhatsApp. O DDD é 11, o telefone é 985 17 6385. Vou repetir, DDD 11, telefone 985 17 6385 da família Web Rádio, ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br, para que você possa sugerir novos temas. Então, pergunte, opine, questione, que estamos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. Isso, Aleixo e Nádia, Mas muito locutor, boa tarde. Vocês, queridos ouvintes, eu sou o Luiz Gouveia, lembrando que o objetivo do nosso programa é desenvolver temas que levem à reflexão. A reflexão é muito importante na nossa caminhada, porque são reflexões filosóficas, né? De onde que nós viemos? Todos nós perguntamos, por que que nós viemos? Eu não podia ficar quietinho lá onde eu estava, eu vim para cá, tem que pegar ônibus, tem que pagar minha prestação da casa e tudo. E para onde eu vou quando eu morrer? Né? O que acontece comigo? Essas são interrogações que frequentemente nós todos nos fazemos. Continuem conosco, porque aqui nós vamos falar sobre hoje um tema interessante, a paz e a harmonia. É a coisa que está faltando, né? Eu pus esse tema porque é a coisa que mais está faltando, é paz, né? Está difícil no nosso planeta. Isso tudo numa visão clara do Espiritismo, né, Nádia? Isso, e neste momento queremos cumprimentar a direção do Colégio Marconi pela oportunidade, aos seus educandos, por participar de uma atividade radiofônica, trazendo para cá e formando uma parceria com a família Web Rádio, onde os alunos estão tendo a oportunidade de realizar suas próprias criações em diversas áreas da vida social humana. Estamos realizando nosso programa em uma das salas, diretamente aqui do Colégio Marconi, e ressaltamos novamente os nossos parabéns por esta parceria. E quando nós chegamos aqui, tinha 2 menininhos fazendo o programa. Sim. O Luiz Leite falou, nossa, eu saio daqui 8 ou 10 horas da noite. Por quê? Porque tinha os meninos fazendo os seus podcasts, seus programas. Isso é muito bom, né? Muito bom para quem estuda, para quem está nessa idade juvenil, não Sim. é bom? Então vai lá, Marcos. É isso. E agora vamos àquela informação, colaboração social, né? Ligada A saúde. Saúde, né? Na verdade, nós deveríamos só se preocupar com a saúde do corpo, mas com a mental também, né? É verdade. Mas cuidando do corpo já auxilia bem. E a gente sempre fala, todo programa aqui, né, dessas questões, dessas viroses que tem, esses vírus pelo mundo aí. E a gente tem que nos precaver. Esses dias estavam conversando lá em casa sobre isso, né? E eu não gosto de... Sei que o médico é bom, é necessário, mas eu tenho uma dificuldade de ir até médico, né? Aí eu falo assim, Deus cuida. Só cuida de você, me falaram, né? E eu brinco assim, mas a gente tem que se cuidar, né? Porque as bactérias, elas são muito mais fáceis. A gente sempre fala isso também, de se proliferar num mundo como esse, né?
às vezes surge alguma coisa em nós, a gente não sabe de onde é, mas às vezes é ligado a essas bactérias, né? Em todo lugar, nós não temos ambiente limpo na Terra, a não ser nossa casa quando a gente limpa, mas mesmo assim a gente chega da rua, É com a verdade. roupa, então nós não temos um lugar 100%. Tudo poluído aí, né? Não tem um lugar 100%. Agora, os lugares mais com bactérias, banheiro, sem dúvida não, que a higiene é pouca ainda das pessoas, muitas vezes. A sorte é que tem as pessoas da higiene que limpam lá, que fazem a asepsia do ambiente e nos auxilia. Pouco valorizada, mas faz um trabalho muito grandioso. Mas saindo dali, as pessoas, uma grande parte não lava a mão. Paz, é que a gente fala, vai pegando em tudo, né? Em tudo. E é isso daí e outras coisas. E até você descobrir que você está com alguma coisa que é transmissível, você não descobre na hora, a medicina não descobre na hora. É difícil. Isso daí vai se proliferando. O Covid quando descobriram, já estava praticamente alastrado tava pelo lá, mundo. Aí quando tava. foi ver, já não tinha controle mais, você passando de um país para outro. Por quê? Então é melhor tentar se precaver, se cuidar antes, né? Você sabe que ontem eu passei na porta da UBS lá, falei, não, vou entrar e tomar minha vacina. Tomei a vacina, de gripe, essa desse ano aí, tomei a vacina. E hoje eu estava vindo para cá, viu, Nádia? Estava aí uma senhora falando sobre essas canetas emagrecedoras. Agora ela só se falou fala assim, nisso, ó, né? a indústria, olha só, ela estava falando, por causa dessas canetas emagrecedoras, a indústria alimentícia, principalmente essas de multiprocessados, como mortadela, presunto, diminuiu as vendas já em 10%. Não sei. E no mundo, hein? Nos Estados Unidos foi quase 20%. Você sabe de onde ela tirou isso? Essas indústrias crescem muito. Isso, mas diz que está caindo e eles estão mudando o foco. Bebida caiu, isso é bom. Bebida caiu. E por quê? O que as indústrias bebida agora... alcoólica. O que ela falou? O que eles estão optando para fazer? Garrafinhas menores, porque as pessoas estão querendo emagrecer, estão querendo se cuidar mais, e essas canetinhas emagrecedoras, elas viraram febre. E aqui no Brasil parece que o composto que faz a caneta foi quebrado a patente. Então vai ter a canetinha, como se diz, essa quando vem de paralela, não é paralela, é remédio genérico. Vai ter a genérica, então diminui bem o preço. Então, veja, o pessoal está procurando melhorar a sua performance, né? Então, isso tudo vai de encontro àquilo que nós falamos. A saúde é tudo. Todo mundo está querendo aquilo que nós estávamos falando agora. Você chega numa certa idade, você não sai do médico porque seu corpo já está meio... Então, a turma quer chegar lá na frente com um corpo mais habilitado, mais saudável. Isso é bom, isso é muito bom, não é? Então, Marcos, agora nós vamos para um quadro que é a Casa Espírita e o Frequentador. E tirando dúvidas dos nossos ouvintes, sempre com uma pergunta interessante. E hoje nós vamos responder uma pergunta da nossa ouvinte, Rafaela Pedroso Gonzalez. E ela pergunta o seguinte, o que ela diz? Ela fala assim, olha, a Rafaela fala assim, tendo em vista as novas tecnologias que permitem que se faça cada vez mais coisas sem sair de casa. Como pode o homem conciliar a sua vida em grupo? Isso não provoca um certo isolamento, Nádia? O que você acha? O que o Espiritismo tem para falar isso? Você está com a tecnologia, as pessoas ficam em casa, trabalhando de casa, quase não sai. E o relacionamento pessoal, não é, social, fica mais complicado. É isso que ela quer saber. O que você acha futuramente? Como é que vai ser isso? Tá. Assim como a ouvinte, a senhora, como é o nome dela? Rafaela,
como a ouvinte não colocou aqui, ela, né, na pergunta dela, muito especificamente na visão espírita, na questão, mas o programa é sobre a visão espírita, mas como ela não colocou especificamente na pergunta dela, eu vou responder na visão da material, né, enfim, e depois da visão espírita, tá? Então, é assim, na visão material, para nosso planeta Terra, o avanço da tecnologia ele é muito importante. Acabamos de falar da caneta emagrecedora, isso é um avanço tecnológico. E se a gente quiser colocar lá na tecnologia mesmo, é muito importante para o nosso planeta Terra a evolução tecnológica. Logicamente, tudo no mundo tem as suas consequências, né? A questão positiva e a questão negativa. Então, eu colocaria a questão negativa da tecnologia, do uso do advento, né, da nova tecnologia, é o seu uso, é a gente saber utilizar de forma correta. Dentro da questão ainda que a gente coloca do nosso dia a dia, tem uma questão importante. Tem a tecnologia e aí implantaram um tal de home office. É muito bom porque você pode diminuir principalmente o seu trajeto empresa-casa, que a gente fica mais tempo dentro do transporte, quer seja carro, coletivo, metrô, do que dentro do local de trabalho, e você depois tem a sua volta, que você também demora para voltar. Só que também, dentro da pergunta dela, chegou-se à conclusão que o home office trazia também alguns problemas de comportamento, porque as pessoas não se viam, não tinham contato. Então, tem empresas que ainda adotam o home office, em menores dias, né, menor quantidade. Então, você fica um dia em home office, o outro vai para a empresa. Tem empresa que colocou 2 dias. Então, assim, na maioria das empresas, não adotaram mais o home office todos os dias, porque é importante essa questão do convívio entre as pessoas. Porém, a gente vai falar agora, então, na questão da visão espírita, a gente vai observar que o homem ele foi criado para viver como? Em sociedade. Então, juntando com o que eu já falei. E o isolamento prolongado, ele contraria o quê? A lei de sociedade, que é uma das leis divinas. Mesmo com as tecnologias, mesmo que tenha a questão da tecnologia que permite, né, fazer quase tudo da nossa casa, então hoje a gente basicamente nem quase precisa ir ao banco. Inclusive, tem um detalhe importante dentro disso, que as agências bancárias há mais de 10 anos já eram para ter acabado. Não acabaram, principalmente porque as pessoas de mais idade elas gostam de sair, gostam de ir ao banco porque elas querem conversar. E muitas delas têm dificuldade na questão tecnológica. Então, precisa ir numa agência física. Por isso, não acabou. Mas, se a gente verificar, as agências bancárias físicas elas estão diminuindo bastante. Não, né? O número de clientes é muito menor. Sim, né? Exatamente. Antigamente você pegava aquelas filas homéricas, né? E hoje não. E outra coisa, né, seu Luiz? É muito menor dentro da própria agência, porque hoje já tem os caixas, você vai lá e você mesmo se vira. Só se eu não consigo, aí eu entro e vou acabar sendo atendido por uma pessoa. Né? Então, fazer tudo em casa vai trazer a questão da convivência e a solidariedade, que elas precisam, na visão espírita, continuar sendo, elas são indispensáveis para o progresso individual. Como eu cresço? A gente cresce se relacionando, porque um traz um conhecimento, às vezes uma determinada situação ruim ou chata que ocorreu vai trazer aprendizado para a gente. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, em A Lei da Sociedade no Espiritismo, ele explica que o ser humano não foi feito para viver isolado, mas para conviver e aprender em grupo. Então, na visão espírita, é exatamente isso. Né? É importante a convivência entre as pessoas e a convivência em sociedade. Isso. E a Rafaela, é interessante essa pergunta da Rafaela, viu, Marcos Aleixo? Porque tem duas, como a Nádia falou, tem duas formas de enxergar. Uma é aquela mãe que sai cedo de casa, vai para o trabalho e só volta de noitinha. E o seu filho, sua filha, seus filhos, eles ficam à mercê de terceiros. Ou fica com a avó, ou fica com um parente, ou ela contrata uma pessoa que a pessoa vai levar na escola e vai trazer da escola.
enquanto a criança não tem essa condição de fazer sozinho essa situação. Então aquela mãe, ela tem a vida com os seus filhos muito mais dificultoso. Então, o trabalho de home office, ela traz essa possibilidade de fazer com que a mãe permaneça mais tempo. Isso eu estou falando porque eu tenho parentes da minha família que tem esse problema. Então, na hora de levar para a escola, a mãe está lá e ela leva, ela mesmo leva e volta, porque é rapidinho. Mas esse rapidinho é ela que está em casa, ela pega o carro, leva, ou se não pega o ônibus, leva, é fácil. Ou se não, põe na perua lá da escola, da van, e a criança vai. Então a mãe está muito mais próxima dos seus filhos. Mas aí entra aquilo que você falou. Chega no final de semana, elas precisam conviver em sociedade. Então eu percebo que os finais de semana delas é muito mais socializado, ou seja, elas encontram com amigas e vão na casa de amigas e se reúne, inventa lá uma festinha comemorando qualquer coisa, ou se não vai para um teatro, vai um grupo grande para um teatro. Isso acaba mudando um pouco o aspecto, mas é bom, porque as pessoas é atendida nos dois lados, tanto na criação familiar, que ela está mais próxima, e essa parte social com os amigos, porque é muito mais, eu vejo, no caso dessas parentes que eu tenho, é muito mais fácil elas deixar os filhos só no final de semana com os avós, na casa dos tios, porque a criança também quer socializar na casa dos tios, na casa dos avós, a criança também quer. Então elas deixam e vão na casa das amigas e tal. E às vezes também levam a criança, e a criança gosta também, porque tem outras crianças na casa dos amigos da mesma idade, e assim é muito bom. Então a vida social, você falou da lei da sociedade, a vida social é importantíssima. Para nós que somos espíritas, nós sabemos que no espiritismo, Kardec cita que a vida social, ela é muito importante, porque é pela vida social que eu cresço. Eu aprendo coisas novas, eu tenho novas visões. Como é que você aprende a fazer uma comida nova, se você nunca fez? Você vai, pergunta para sua amiga, ou para uma pessoa que já fez, e faz aquela comida em casa, né? Tenta fazer. Isso é conhecimento, é cultura sendo trazida. Essa parte é importante. Então eu acho que esse isolamento só se dá se a pessoa já tem essa característica de não socializar. Depois eu vou falar sobre um filme que eu assisti, mas eu quero que o Aleixo fale alguma coisa, porque o Aleixo é campeão. Ele é uma pessoa que passa fora o dia todo, que ele é agitado, ele é socializado, ele tem relacionamento com mercearias, mercadinhos. Então, parabéns, Aleixo. A família também merece a sua parte, né? Mas é mesmo assim, com toda essa socialização fora, às vezes cansa ficar só andando pela rua, né? Mas é bom, porque é isso que o senhor falou, né? A mente está sempre ocupada em conversando e conhecendo pessoas, falando para cá, conversando, né? Agora, essa é a questão do serviço, assim, senhor Luiz, Nádia e todos que estão conosco aí, é algo que não tem muita volta mais, né? Muito serviço. Hoje você pega, senhor Luiz, olha as pessoas aí, eu fico vendo, escutando durante a manhã, várias reportagens no carro, né? E nesses YouTube aí, todas as mídias que tem, o camarada, cada um está na sua sala,
criaram os seus estúdios de comunicação e montam debates dali. E outras pessoas, sim, também se ficaram reclusas com a questão do home office, né? Só que isso, o Canádia falou, parece que no começo foi bom, depois não deu muito, parece que as empresas sentiram que não era o caminho, né? E as pessoas também, porque você fala assim, eu estou dentro de casa, você não está correndo o risco de ficar na rua, você não está pouco gasto, a rua gasta muito. Mas você está muito isolado dentro de casa, né? Esse que é o problema. Você deixar se isolar muito dentro de casa é complicado. O marido da minha sobrinha, ele trabalha de segunda, só trabalhava em casa, mudou de emprego. De segunda a quinta ele está na empresa, sexta home office. Aí já só sexta, tá bom. Então sexta, sábado e domingo ele está com a família. Então, o mesclar talvez seria o caminho. Mesclar. Isso. Mesclar um É pouco o que, em casa. eu acredito é o que vai acabar prevalecendo, né? É porque as relações entre trabalhador e empregador estão mudando. Olha essa pressão, o mundo, olha agora o nosso Congresso aí, as vias do 6x1 aí, né? Mudar para 5x2. O mundo, muitas indústrias vêm testando isso, vêm testando o home office de alguma forma, home office, né? E é bom, mas tem que tomar cuidado para não se isolar. A gente não pode se isolar, nós não nascemos para ficar isolado, né? Nós nascemos para viver em sociedade. Aí a pessoa fala, mas com a tecnologia não tem outra forma. Mas você precisa arrumar um tempo para se ressocializar, sair com as pessoas. Ó, senhor Luiz, o senhor está falando? Eu ainda não consegui entender ainda o meio espírita. Muitas casas estudam online. Pô, aí você vai falar, você está criticando o meio espírita em algumas casas? Não, não me entra ainda na... Você trazer um teor de um estudo, fundamental você trocar ideia um com o outro, estar presente, e você traz isso para um home office, vamos se dizer, um estudo online, cada um na sua casa. O grau de atenção é menor, o contato uns com os outros vai se perdendo. Então, aí as pessoas se preocupam assim, eu vou falar dessa parte nossa, porque as pessoas, tem muito pouca gente estudando, não vem, e online talvez tenha mais pessoas. Mas aí você perde o contato uns com os outros, né? Então a gente precisa mesmo refletir uma forma melhor, uma equação, de equacionar melhor essa questão. Não dá para ficar só dentro de casa, fechado, senão você deixa de se ressocializar, né, senhor Luiz? É verdade. Então, esse filme, você quer falar alguma coisa? Não, pode falar. Esse filme que eu tava... O governo, se você falar, Ah, vamos falar do 20, né? vamos falar do 20. Vamos lá, São Paulo, a Neuzinha tá aí. Oh, Quem é a Neuzinha? lá em Osasco. Guarulhos também tá vendo a gente. Poá, quem tá em Poá? Olha, Poá, agora você me pegou. Tá, e tem mais gente aí de São Paulo, bastante gente entrando aí de São Paulo. Tá bom? Isso é bom, viu? A gente agradece. E esse assunto, eu acredito que é um assunto que interessa a muita gente, né? E isso vale a pena mesmo, vale a pena esse negócio. E o filme que eu estava falando é uma garota interessante, uma garota legal assim. O rapaz, ele teve um problema que ele perdeu a mãe. Aí ele vivia isolado, ele vivia, então ele queria morar na garagem da casa do irmão. Ele ficava morando na garagem, ele não saía de lá. Aí a cunhada, preocupada, vem jantar, vem fazer, não, ele não queria. Aí o que ele acabou fazendo? Ele comprou uma garota, essas bonecas infláveis, e falou que era a mulher dele. E aí, essa garota inflável, ele levava para lá, É uma cidadezinha pequena nos Estados Unidos. Todos eles compraram a ideia, inclusive a médica da cidade, e porque ela, além de médica, ela também era psicóloga. E aí eles fizeram um trabalho com o rapaz, e o rapaz era a esposa dele, era a namorada dele. Aí ele falava que ela falava isso, ela não falava nada, ela era uma garota inflável, né? No final,
acabou a garota morrendo, mas ele começou a se interessar por uma garota de verdade. Porque no final você percebe que a necessidade dele se relacionar e todo mundo da cidade fazendo a cabeça dele para que ele fizesse isso. Então o que nós estamos falando é que a vida de isolamento ela tem um momento, mas no final você tem que se relacionar, não é? Você tem que se relacionar. Tem um livro, eu estou contando do filme, tem um livro chamado O Amor Pode Dar Certo, do Roberto Siniachik. E aí ele fez, num capítulo do livro, ele contou uma história lá, né? Que umas pessoas foram confinadas em uma sala. Essa sala recebia iluminação solar e comida e água eles tinham. Então, assim, basicamente o suficiente Tipo para a Big gente Brother, viver. tipo Exato. Suficiente para viver. A luz, comida e água. Basicamente, ninguém morreria. Mas aí ele faz uma pergunta no livro. O que vocês acham que estava acontecendo com eles? E o que estava acontecendo é que eles morreram. Morreram por falta de convívio. Eles não tinham convívio humano. Então, eles estavam isolados. E eles acabaram morrendo. Tinha comida, tinha água, tinha energia solar, mas eles morreram por falta de convívio humano. Então, é muito importante essa eles questão. Não conviviam juntos, era cada um numa salinha. Esses, eles estavam confinados. Vamos supor, 30 pessoas, sempre o mesmo convívio. Só que eles não conviviam com as pessoas de fora, com o mundo. Eles recebiam a luz solar, mas não saía para fora. De tristeza, né? Por falta de estímulo. Eles morreram por falta de estímulo. Não era nem o convívio, é estímulo. Porque, querendo ou não, as coisas, né, elas acabam nos estimulando, né? Uma loja nova que abriu, uma lanchonete nova que abriu, vamos conhecer. O aniversário do Marcos, vamos na casa dele, vamos nos socializar. Então, quando que é? Sábado agora? É sábado agora? O quê? A festa? Do Marcos, ele não me deu a data, não, Luiz. Esse ano acho que vai cair no sábado. Já vamos. Aí, tá vendo? Levar a família já. Vamos embora. Vai cair no sábado, né? Ele falou que vai ser um festão. Mas é isso, né? Isso aí. Então, como é que é o nome dela mesmo? Senhora Rafaela Pedroso. Para não fugir muito do... Tem umas coisas boas. Eu estava falando de estudo, tecnologia. Tem pessoas que estão cuidando da sua mãe, que está com problema de saúde e não pode sair de casa. Se encaixa algumas coisas online, se encaixa algumas coisas nesse meio. O que você não poderia hoje ainda é vir fazer disso via de regra. Acabou que a pessoa... Você não pode, não tem, o excesso é prejudicial, mas também a falta é prejudicial. Que nem você simplesmente, nós estamos falando de trabalho, você simplesmente pega um estudo que é fundamental para o nosso crescimento espiritual dentro das nossas casas espíritas e fala assim, a partir de hoje é online. Aí você está privando a pessoa de ressocializar. Mas é porque vem pouca gente. Então você vai ficar agora, daqui a pouco você vai ter... Não vai ter mais casa espírita física. É verdade. Porque então, se aí você pega de ser. Isso, o senhor vê como que é as coisas, senhor Luiz? Como a gente, às vezes, adentra o espiritismo, mas não consegue perceber algumas coisas. Você pega o empresariado. Você fala, fazer uma enquete. A grande maioria não é espírita no estudo espiritismo, mas consegue perceber isso. Que você não consegue manter o home office a pessoas, e dizem que produz. Ele tem custo menor, mas percebeu, dentro da empresa você cresce, só pensou? As faculdades, senhor Luiz, tem muitas faculdades hoje que da semana, 2, 3 dias online, mas mantém um aluno lá 2, 3 vezes por semana, não é totalmente assim, você vai ficar total, não, você precisa ter as pessoas em pesquisa nos laboratórios, juntos, discutindo ideias, cada um com a sua ideia, cada um trazendo novas formas de enxergar as coisas, tudo, né? É que as coisas acontecem e às vezes as pessoas querem usar as coisas de qualquer jeito, né? Precisa pensar. Tem a tecnologia, mas a cabeça também é uma questão tecnológica, ele precisa pensar. Por exemplo, Marcos, bem rápido, a telemedicina. Ela é muito boa, mas às vezes não dá para você utilizar a telemedicina na pediatria. Não dá para você utilizar a telemedicina para o idoso. Ele já tem uma outra...
O que seria legal, e aí ninguém usa, né? Ninguém pensa, a telemedicina para aquela situação. Olha, hoje eu não fui trabalhar porque eu estou doente. Se você está doente, uma coisa que nunca entrou na minha cabeça, você está doente, você não vai para o local de trabalho. Mas a empresa te obriga a ir para um posto de saúde, a ir num médico, e você não está doente? Como você vai sair? Como você vai transitar? Então, neste caso, vai lá, faz a telemedicina com o clínico geral e fala assim, olha, eu não estou bem que você tem isso, isso e isso. Então, tá bom, você continua em casa, está aqui teu atestado, você manda para a empresa até por via tecnologia. Mas isso ninguém faz, entendeu? Então, tem umas coisas bem coerentes na tecnologia. Esse assunto é realmente, isso é instigante, né? Então, vamos continuar, porque já estamos em cima do horário aí do meio período, e agora Marcos Aleixo. A USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no Espiritismo, realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. Isso. E nós vamos falar para vocês sobre o 19º Congresso Estadual do Espiritismo da USE, que ocorrerá de 19 a 21 de junho de 2026, lá em São Paulo. Serão 3 dias de estudo e reflexão, arte e, olha aí, ó, que bom, convivência fraterna, que prometem marcar a história do movimento espírita no estado de São Paulo. O tema central dessa edição é o Centro Espírita no Novo Tempo, que nos convida a olhar para o futuro sem perder de vista a essência do Espiritismo. Local do evento, Teatro APCD, que fica na Voluntários da Pátria 547, no bairro de Santana, a 3 minutos do terminal rodoviário Tietê ou Estação Portuguesa Tietê Metrô. E há ainda um motivo muito especial para estarmos juntos. Este congresso dá início às comemorações dos 80 anos da USE, uma instituição que há 8 décadas vem unindo corações e mentes, fortalecendo os centros espíritas e representando o movimento espírita na cidade paulista, com dedicação e compromisso. Portanto, celebrar essa história é também projetar o futuro, mantendo viva a chama da união e do serviço no bem. Mais informações, usesp.org.br/congresso ou ligue 2950-6554 e você terá mais informações a respeito. Ô, Nádia e Aleixo, domingo que vem sábado que vem, dia 11, nós vamos na praça, tem duas praças, uma do lado da outra. Uma se chama Allan Kardec, que nós temos até uma estrutura, um busto de Kardec lá, e na outra tem a Bezerra de Menezes, é uma praça do lado da outra. Fica na altura da Paulo Facini, número, acho que 3.900, 6.900, em frente à churrascaria do Bosque. E nós vamos às 10 horas inaugurar... Na churrascaria do Bosque, no Banco do Brasil, ali naquela região, ali bem na Paulo Facini, é uma avenida central de Guarulhos. E às 10 horas nós vamos repor uma placa, porque o que aconteceu? De madrugada, um carro desgovernado subiu na calçada e arrebentou o totem que tinha lá a placa do Bezerra de Menezes, dizendo quem era aquele cidadão tal, e arrebentou. Aí, o que nós fizemos? Nós fomos na prefeitura de Guarulhos e eles prontamente refizeram o totem. Só que o totem eles fizeram, não ficou do mesmo tamanho que tinha antes, as larguras, as dimensões. Então nós vamos repor. E aproveitamos a data, porque dia 11 de abril é a data do desencarne de Bezerra de Menezes. Então nós vamos repor essa placa lá. Então quem quiser, 10 horas da manhã, vai ter um rapaz tocando violão, cantando. Nós vamos estar lá, todo mundo batendo palma para Bezerra de Menezes, a Praça Bezerra de Menezes, sábado às 10 horas. Então é o que vai estar acontecendo sábado.
Que maravilha. E agora, Nesse instante, iniciamos nosso segundo bloco do programa, focando uma visão espírita sobre a vida. E hoje falaremos sobre o tema a paz e a harmonia. Muita gente deseja viver em paz, convivendo, paradoxalmente, com situações que a tornam impossível. Ninguém consegue viver em paz desrespeitando os direitos alheios. Não se vive em paz cultivando na alma os corrosivos da mágoa, da inveja, da prepotência, da ingratidão, do desrespeito. A paz consciente é incompatível com a ignorância e com o descaso. Não se pode construir a paz nas bases da indiferença moral, nem nos alicerces da violência íntima, disfarçada de autenticidade. Muita gente deseja viver em paz, convivendo, no entanto, com situações que a tornam impossível. A paz não está sedimentada na razão e no mais profundo sentimento de amor ao próximo. Não é a paz, é ilusão. Quem observa a superfície calma das águas de um charco, por exemplo, pode ter a ilusão de vislumbrar uma mansuetude, mas se sondar as profundezas encontrará miasmas pestilentos e odor fétido de podridão. Para que a nossa paz não passe de mera ilusão, o que precisamos? Nossas atitudes precisam ser iluminadas pela luz da razão e aquecidas pelo sol do sentimento. Certa vez, alguém escreveu: paz é suave melodia, extraída da alma pelos dedos invisíveis da consciência tranquila. É canção que cala a voz da violência, que desperta consciências e dulcifica quem a possui. A paz tem a singeleza e o perfume de flores silvestres cultivadas no solo fértil da lucidez pelas mãos habilidosas da razão e do sentimento. E é nesse jardim da alma que brotam as sementes da ternura e da compaixão, do afeto e da mansuetude. Um coração sem paz é como uma orquestra sem tons, sem sons, sem flores nem perfumes, sem leveza e sem harmonia. A vida sem paz é como uma embarcação que navega sem luz, que desconhece o caminho e se perde na imensidão do breu. A paz, ao contrário, enobrece os dons da alma e acarinha a vida. Tem a suavidade da brisa ao amanhecer e os vários tons multicores que despertam a aurora. Possui o vigor da mais pungente sinfonia e a sutileza entre tons e semitons. Paz, a sinfonia perfeita cuja maior nota é quem? O amor. Quando essa sinfonia ecoa nos corações, produz tons e sons na mais perfeita harmonia. Para extrair da alma a melodia da paz, é preciso afinar os acordes da razão e do sentimento, as duas asas que nos guiarão para a luz inapagável, que a todos nos aguarda no limiar infinito. A paz em nós nasce da compreensão e é mantida pela tolerância para com os erros alheios, também pela autoaceitação dos nossos próprios erros, de modo a sabermos corrigi-los sem tumulto e sem perda de tempo. Em síntese, é fácil a conquista da paz. Basta que nós tenhamos a ambição e demasia, que corrijamos os ângulos da observação da vida, que amemos e que perdoemos, que nos entreguemos às mãos de Deus, que cuida das aves do céu e dos lírios do campo, e que, por fim, cumpramos fielmente os nossos deveres. olha, Trecho do artigo Tom da Paz, do portal Momento Espírita, pelo espírito de Joana de Ângeles. muito bom. A Joana de Ângeles, nessas pegadas de incentivo à alma, incentivo ao equilíbrio, ela é sensacional, né? Para isso aí ela fala de uma forma muito bacana. E realmente, a paz é tudo isso. E o que nós não temos hoje não é a maioria, viu? Eu acho que a maioria das pessoas na Terra já querem a paz, a grande maioria.
O problema é que tem um grupo de pessoas que ainda acha que tem que fazer as coisas na base da truculência. E aí ainda você vê notícias de jornal todo dia falando de agressão do homem na sua mulher, a parte de feminicídio, né? Aí nós vemos também todo dia vizinhos não se dando, um dando tiro no outro por causa de um som mais alto, por causa de alguma coisa que aconteceu na sua porta. Ainda o ser humano tem esses relampejos de violência. Mas a paz é aquilo lá que ela falou. Se você não tiver a tranquilidade, não tiver a razão bem sedimentada no sentimento de amor, como ela diz aí, fica difícil a pessoa conviver em paz. É tão bom você conversar com as pessoas, mesmo com ideias opostas, mas conversar de uma forma harmônica, de uma forma coerente, e no final todo mundo sai ganhando, porque nós falamos no primeiro bloco exatamente disso, a convivência, é o relacionamento. Nós temos que deixar de lado aquele ímpeto que nós temos de violência. E nós somos espíritos aprendizes, e espíritos aprendizes do amor. Todos nós queremos viver bem. E quando a gente fala viver bem, não é só financeiramente, porque tem gente, que nem hoje, tem muita gente que acha que viver bem é só financeiramente, e não é. O viver bem é o se relacionar, é você ter amizades sólidas. Isso é a paz, não é? A palavra está com vocês. Então, a gente às vezes até ouve dizer, né? Às vezes há uma situação de conflito, alguém fala o seguinte: eu prefiro a paz do que ter razão. E ultimamente, às vezes, em muitos momentos, é melhor a gente estar em paz do que a gente querer ter razão, porque tem gente que quer ter razão o tempo todo. Acontece um negócio, não, mas e se não sei o quê? Então, às vezes eu falo, olha, é isso e fim de assunto, né? Porque eu acredito mesmo que não tem coisa melhor do que você estar em paz. E uma outra questão também, que o texto falou, ele falou do tumulto, e tem uma letra de uma música que ela fala que é preciso paz para poder florir. Então, a paz é muito melhor. E aí a gente vai ver o seguinte, né, como a questão da paz interior na visão espírita é a nossa consciência tranquila. Então, se a gente tem consciência tranquila, a gente está em paz. Aí a gente vai falar assim, mas e as provas e dificuldades? Ou seja, as situações de conflito e de dor? Como que elas ficam também? Na minha visão, elas são oportunidades de aprendizado, já que a gente falou das leis divinas, da questão da sociedade também, elas são situações de oportunidade de aprendizado e principalmente da evolução nossa, né, da evolução espiritual, que aí ela vai ser regida pela lei de causa e efeito, e depois tem a questão, e quem a gente pode trazer, principalmente domingo, que foi domingo de Páscoa, acho que muita gente refletiu nesse sentido, o que a gente pode trazer em relação a um modelo? Jesus, né? É o maior exemplo ali que a gente falou da paz e do amor. O maior exemplo de amor, de solidariedade, também daquela questão da convivência ali, né, com os seus apóstolos, discípulos e com todo o povo. Então, acho que é muito melhor. Não está fácil. Não está fácil, sabemos, né? Ninguém vai ser hipócrita de falar, não, a paz, vamos construir. Não está fácil, mas a gente precisa reorganizar os nossos pensamentos, precisamos fazer uma certa reflexão em muitos momentos. Uma pessoa deu uma fechada no trânsito. Gente, olha, desculpa, tal, e segue a sua vida, porque às vezes você vai só
ter um tempinho ali só para perder o teu equilíbrio e, numa dessas, arruma uma confusão muito maior, Isso. acaba se perdendo a vida. Rapidinho, uma vez eu estava no transporte coletivo e deu uma certa confusão e o rapaz pegou aqui a camisa na verdade, foi o pescoço. Ele pegou o pescoço do outro rapaz e já ia batendo a cabeça dele naquela parte que a gente segura, né? No transporte coletivo. E eu estava muito próxima. E, na hora, a única coisa que me deu foi eu falar, para! Eu dei um grito bem alto. E ele pegou, estava com a mão no pescoço do rapaz, ele parou bem próximo daquele ferro. Ele parou e olhou para mim. E eu olhei para os dois, mas eu olhei para o rapaz que ia socar a cabeça do outro no ferro e falei assim para ele, rapaz, veja bem o que você está fazendo. Você acaba causando a morte dele, você acaba perdendo a sua liberdade. Para com isso, que briga é essa? Vocês estão loucos? E, na hora, ele parou e ele soltou o pescoço do rapaz, e ele ficou me olhando. Então, às vezes, a gente faz coisas inconscientes que depois a gente vai se arrepender. Então, é melhor a paz. Porque vem melhor ter paz do que razão. aquele sangue quente, e no sangue quente, aí pronto, sua cabeça, ela parece que sai fora de sintonia, e isso não é bom. E só uma conclusão, como que a gente às vezes tem a paz, né? Eu tenho uma situação, um problema. Olha, eu pelo menos faço isso para mim, vou deixar uma receitinha. Se conecta com Deus, faz uma prece, fala, Deus, me ajuda a resolver isso, e certeza absoluta que a resposta vem e vai ser mais assertiva. Verdade. Fala alguma coisa, Aleixo. A paz é um estado de espírito, né? Isso. Então, você não tem paz porque seu espírito é um espírito, se for levar para os nossos irmãos evangélicos, é um espírito atribulado, né? Um espírito, se for levar para o nosso entendimento aqui espírita, não deixa de ser um espírito desequilibrado, né? Porque as pessoas são doentes dos nervos, porque o espírito é doente, né? Então, alguém aqui equilibrado, que já procura o equilíbrio, ele já procura conquistar, já procura a paz. A paz é uma conquista diária de cada um de nós, né? Quando a gente vê essa falta de paz, esses conflitos, essas guerras, esses problemas sociais nossos do dia a dia, né? Essas irritações, nos leva a crer o quanto a gente precisa conquistar essa paz, o quanto nós precisamos equilibrar o espírito. Por isso que os espíritos falam, cuide da sua mente espiritual. Porque não tem nada mais tranquilo do que viver em paz, né? Quer mais tranquilidade, harmonia. A paz gera essa harmonia que está aqui no título. Viver em harmonia não tem coisa melhor. Interessante que todos os doentes do espírito, nervosos, eles falam que querem a paz. Nós, estou falando, quando eu falo, é nós. A gente queremos a paz, mas a gente cultiva o ódio, a guerra. Como é que a gente... Torce pelo mais forte, torce para que outro bata no outro, isso daí é ruim, não é? Então, isso daí acaba com a nossa visão. Você vê que é um negócio que a mente é da mente espiritual. Ele fala algo, mas a essência dele é outra. Ela falou aqui no texto, é que nem você olha uma água calma, mas você não sabe o que tem dentro dela, né? Então você não sabe o que tem dentro da pessoa. Você pode, às vezes, a pessoa mais calma é a que mata. É a que é mais brava, é a que mais irritada. Porque não cultivou a paz. E o pior, sabe o que a gente vê no mundo? Eu estava falando para o senhor, seu Luiz, que parece, quando a gente olha, quando nós chegamos, olha de Jesus para cá, parece que as coisas não mudaram muito. Melhoraram, mas parece que as pessoas ainda sentem prazer em cultivar o ódio, a raiva, o rancor. As pessoas, elas preferem ser pessoas belicosas, muitas vezes, do que ser pessoas calmas. Porque se cultuou de novo que ter paz é ser bobo, é levar desaforo para casa. O espírito encarnado ainda na Terra, nós estamos num grau de inferioridade ainda tão grande que a gente invertemos tudo. Nós somos ainda, temos uma visão distorcida das coisas. Da paz. Isso. E Marcos Aleixo, veja como é interessante esse negócio de paz, né?
Se você vai muita gente é nervosa, ela é agitada, ela vê um negócio fora do lugar, já fica irritada, aí aquela coisa toda. Aí ela vai no terapeuta. Aí chega no terapeuta, o terapeuta, o que, que ele vai fazer? Ele vai tentar fazer com que a pessoa enxergue que tudo aquilo que ela está dando muita importância e está se irritando muito, aquilo não tem importância. Ela tem que ser mais calma, tem que ser mais tranquila para que ela tenha menos dor no corpo, porque senão ela fica muito tensa, ela tenha menos doença, menos propensa à doença, porque ela fica aberta com aquela dor, aquela coisa, ela fica aberta a novas doenças, né? E aí você vai para o espiritismo. No espiritismo, nas reuniões mediúnicas, a gente tem as comunicações dos nossos amigos espirituais bondosos, né? Que são aqueles que nos orientam pelo lado do bem. O que eles sempre falam? Seja carinhoso, tolere mais, seja mais humilde, mais tranquilo. Você vai ver como o seu corpo ele vai responder diferente. É isso. Você, em vez de trabalhar com óleo fervendo dentro do corpo, né, vamos dizer que o sangue seria o óleo fervendo. Você está fervendo porque você está com o sangue quente. Quando você está em paz, está tudo vamos dizer assim, no ritmo, né, no aquecimento real que necessita o corpo. Então você tem menos dor, você tem menos doença, você tem menos propensão para uma série de coisas. Por quê? Porque você aprendeu a assimilar melhor as coisas da vida. E qualquer terapeuta, qualquer psicólogo, qualquer psiquiatra, ele vai caminhar por essa trilha. Comece a enxergar a vida diferenciadamente. E é aí que funciona a paz. A paz interior é a coisa mais importante do ser humano, principalmente nós que somos espíritos encarnados e caminhando para a nossa evolução. Sim. Não é isso? Sim. Eu acho que falamos bem. Você quer falar mais alguma coisa, só Nádia? isso. Então, olha, a USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. E se você deseja nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br. E ali você encontrará o endereço de um centro espírita que está mais próximo da sua residência. É interessante, porque às vezes você fala, puxa, onde eu acho um centro espírita? Você vai nesse site, ou se não, você vai no site da USE de São Paulo, também tem endereços de centro de outras regiões, regiões assim de toda a grande São Paulo. É interessante isso, porque você acha lá o endereço. E no centro espírita, você vai encontrar um caminho diferenciado, né? Eu acho assim, Nádia e Marcos, o centro espírita ele nos proporciona uma reflexão. Porque o centro espírita, pelo menos na minha visão, ele tem que desenvolver na pessoa a autocrítica. E quando você estuda e conhece o espiritismo, você faz muito disso, uma autocrítica. E é na autocrítica que eu vejo aonde eu estou no excesso, que eu não estou certo. E essa autocrítica é importante, e a doutrina espírita ela preza por isso. Não é porque eu sou um espírito que estou aí caminhando. E como diz o Jesus falava, há muitas moradas na casa do meu pai. Então vamos continuar a nossa vida aí, né? Tá bom? Vai lá, Nádia. Sim, agora nós vamos
para aquele momento muito especial, onde nós vamos nos permitir se aproximar ou nos aproximar muito mais próximo de Deus, nosso Pai. Agora eu vou fazer uma prece visando agradecer a Deus, nosso Pai, por toda a força que Ele nos tem dado durante nossa existência e para a realização deste programa. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti todas as coisas boas que o Senhor promove em nossas vidas, todas as oportunidades, todas as pessoas que o Senhor traz para o nosso aprendizado, para que possamos também exercer o que há de melhor em nós. Esteja sempre conosco, nos protegendo, nos guiando, nos orientando e também protegendo a esse nosso planeta Terra. Gratidão, Senhor. Isso. E eu vou me despedindo, né? Porque chegou a hora de nós estar no fim, né? Que Deus nos ampare, nos ilumine. Agradecendo a essa equipe, né, de trabalho, Luiz Gouveia, a Nádia, só a Taíde hoje não pôde vir. A Taíde, um abração para ele, a Nilce também precisou ir no médico. Vai pagar a cesta básica. Luiz Leite. Não. Não? Não. O diretor da rádio. Não tem good night. Não tem good night? Não. Tô chegando muito cansado. E o modão? Ah, já teve um, tio, amanhã, quinta e sexta. Esse continua. Ah, firme. Nossos queridos ouvintes, um grande abraço e um agradecimento à equipe espiritual da USE, né, senhor Luiz? É verdade. O senhor até falou do Dr. Maurício, lá um dos dirigentes Professor, espirituais, né? O diretor do GBEM, que acompanha Isso. o senhor aí também. Isso. Que Deus e o nosso Senhor Jesus nos ampare, nos ilumine, nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Isso, eu também me despeço, agradeço muito. O Luiz estava falando a quantidade de pessoas que tem aí de várias regiões, de São Paulo, de Guarulhos, de Poá e outros lugares também de todo o Brasil, porque a rádio ela é transmitida para todo mundo, né? Então, vale a pena, que Deus abençoe a todos e estejam conosco na semana que vem, a partir das 14 horas. Isso, não sei se você sabe, mas já vou te avisando que a rádio não para. Inclusive aqui você tem música 24 horas, notícias, entretenimento e, acima de tudo, bons programas. Até a semana que vem. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Família Web Rádio, fazendo parte da sua vida.